Aviso, o vídeo não é recomendado para pessoas com menos de 12 anos de idade, por conter cenas que podem ser sensíveis e também um pouco perturbadoras para algumas pessoas e um tema mais sensível. Então assista por sua conta e risco. Mas então agora bora lá. Olá, beleza? O tema de hoje é um tema de notícia que saiu ontem, né, domingo. Eu ia postar o vídeo terça-feira, só que eu resolvi postar hoje mesmo. E bem, cara, é um tema um pouco aleatório, mano, e uma notícia meio chocante e ao mesmo tempo, what the fuck, que é isso, mano? E tipo, do caso é um cara que lá da Paraíba se jogou dentro de uma jaula de uma leoa. Sim, ele escalou um muro e se jogou dentro da jaula. Sim, isso é bizarro. No domingo, dia 30 de novembro de 2025, um incidente trágico marcou o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, conhecido como Parque da Bica, em João Pessoa, na Paraíba. O Gerson de Melo Machado, que era um jovem de 19 anos, ele escalou uma parede de 6 metros de altura e invadiu a jaula onde vivia uma leoa no parque, que naquele momento estava aberto e recebendo visitas. Ele usou a árvore dentro do recinto como apoio para entrar no espaço do animal, rompendo as barreiras de segurança do zoológico. E esse cara também tinha uns transtornos mentais e um pouco de caso com a polícia. Ao chegar na jaula, a leoa atacou o invasor na hora, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local mesmo. Tentativa de afastar o animal com jato de extintor não tiveram sucesso. A polícia e autoridades locais investigaram o caso e a suspeita que o ato tenha sido motivado por um possível suicídio, pois o Gerson, no caso a vítima, ela tinha um histórico de transtornos mentais e problemas com a lei. De acordo com registrais oficiais, ele possuía antecedentes criminais, o que indica que ele já havia conflitos prévios com a justiça, embora detalhes específicos sobre o seu histórico não tenham sido amplamente divulgados. Sobre a leoa, o parque informou que o animal está bem, nenhum dano e que não será abatido. A leoa simplesmente agiu por instinto, protegendo seu território diante de uma invasão atípica e perigosa. Após o incidente, a área foi intermediada para reforçar as medidas de segurança e evitar que situações como essa se repitam, visando tanto a segurança dos visitantes quanto a proteção dos animais. A direção do parque lamentou profundamente o ocorrido e ressaltou que o zoológico mantém normas de segurança, embora neste episódio tenha evidenciado falhas que serão corrigidas. Esse triste episódio traz à tona questões importantes relacionadas à saúde mental, segurança em espaços públicos e o comportamento natural dos animais em situações de ameaça. A situação reforçada a necessidade de cuidados especiais para a prevenção de invasões, além de olhar atentamente para o acompanhamento e tratamento de pessoas com sofrimento de estado mental grave. E é um alerta para a importância do respeito às normas de segurança do zoológico e para a conscientização sobre os limites entre o ser humano e o ambiente natural dos animais. Mas em resumo, o ataque da leoa ao Parque da Bica, lá na Paraíba, foi uma tragédia provocada pela entrada irregular de um homem com problemas mentais que já tinha um histórico policial. O animal que permanece vivo e sob cuidado agiu naturalmente para se defender. E o parque está tomando providências para evitar situações semelhantes aconteçam novamente. O pior é que essa notícia me lembra muito o cara que foi nesse ano mesmo, o cara, um zoológico lá da Flórida, se eu não me engano, ele se jogou dentro de uma jaula de jacaré, um crocodilo, eu não lembro se é jacaré ou crocodilo, e simplesmente ele se jogou, achando que era uma estátua. E depois ele quase morreu, não foi abatido, ele não foi finalizado. Porém, provavelmente a perna dele ficou em um estado horrível, porque o crocodilo tinha atacado a perna e dado o giro da morte. Porém, eu acho que o animal não sofreu nada, porque o animal só estava se defendendo seu território, já que o cara que pulou lá dentro... E cara, muita burrice, mano, na moral, muita burrice entrar na jaula de um crocodiliano, achando que é uma estátua. Por que no zoológico tem estátua, cara? Todo mundo sabe que em zoológico os animais são reais, cara. E além das informações já conhecidas sobre o ataque da leoa ao jovem que invadiu a sua jaula no Parque Zoobotânico Arruda da Câmara, em João Pessoa, outros detalhes complementares ajudam a contextualizar o caso. Equipes de segurança do parque tentaram impedir o ataque com um jato de extintor, mas o homem agiu muito rápido, que impossibilitou ele evitar a tragédia. O público presente foi entarrecido e muitos manifestaram apoio à leoa, lembrando que o animal só agiu por instinto de defesa em uma situação anormal. O parque seguiu todas as normas técnicas de segurança e o incidente foi abrupto e inesperado para o funcionário e visitantes. Bem, lendo essas notícias, eu vi muita gente que tá meio que dizendo pra leoa
para as pessoas do caso abaterem a leoa. Embora minha opinião nem faça sentido, cara. O maluco aí, o doidão das ideias aí, se jogou dentro do bagulho, cara. Tipo, mano, não, assim, eu sei que ele tem transtornos mentais, mas, cara, ele se jogou por conta própria. Então o animal não tem nada a ver com isso. Não é como se a leoa invadisse o cérebro dele e controlasse como, sei lá, uma espécie de alienígena. Não, a leoa só tava ali no cantinho, o cara se jogou dentro da jaula dela. E ela só se defendeu. A mesma coisa que acontecesse com nós, mano. Imagine, se alguém entra na sua casa do nada, invade sua casa, você vai ficar paradão aí esperando um cara te matar? Ou você vai agir, mano? Você vai, sei lá, se defender, mano? Mas voltando ao assunto, após o ataque, a leoa ficou muito estressada e em choque, segundo as equipes técnicas do zoológico. Ela foi condicionada e treinada para obedecer aos comandos que permitiram sua contenção dentro do recinto, sem o uso de armas de fogo ou tranquilizantes. Mas o estresse do episódio foi bem visível. O zoológico foi imediatamente fechado para a remoção do corpo, procedimento de segurança e investigação interna e cooperação com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Polícia Civil. A Prefeitura de João Pessoa informou que iniciou apurações internas e reforçou o cumprimento das normas de segurança do parque, além de manifestar solidariedade à família da vítima. Visitação continuará suspensa até o término das investigações. O Conselho Regional da Medicina Veterinária da Paraíba também se posicionou, criando uma comissão técnica para avaliar as condições do parque e possíveis falhas de estrutura e protocolos. O jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, já havia sido preso diversas vezes, o que mostra o histórico problemático com a lei. Ele também apresentava transtornos mentais, aumentando a hipótese de que foi um ato de invadir a jaula poderia ter sido uma tentativa de suicídio. Esse contexto reforça questões de saúde mental e a necessidade de suporte para as pessoas de situação vulnerável. O incidente trouxe uma reflexão ampla sobre a segurança dos zoológicos respeito aos animais e a importância de se entender melhor comportamentos humanos em situações extremas. A leoa segue viva e sob cuidado, sem previsão de qualquer medida punitiva contra ela, pois o seu comportamento foi natural diante da invasão. O parque, por sua vez, passa por um momento de revisão das medidas de segurança para evitar novos incidentes assim. Afinal, cá entre nós, galera, a culpa é tanto do parque por não ter uma segurança tão reforçada a ponto de não conseguir parar um único cara, e também a culpa é do próprio homem, que ele se jogou por vontade própria. Então, tá bom, né? Ele se jogou ali porque ele quis. Então eu acho que, tipo, 90% é culpa do homem e 10% é culpa do parque, né? Por não ter uma segurança tão reforçada, mesmo guardando animais extremamente perigosos, já que, claro, muito provavelmente a leoa não vai fugir, ou pelo menos, talvez não, né? Vai que ela escala a árvore e pula, mas é muito provável porque esses animais geralmente são treinados e geralmente são animais que já são acostumados com esse ambiente, nascem naquele ambiente. E é claro também tem aqui a questão de peso, né? Pode quebrar a árvore, né? Então é um bagulho mais delicado. Porém, realmente o parque também tem que tomar providências sobre esse acontecimento. Mas bem, galera, essa foi a notícia aí do cara que pulou na jaula de uma leoa aí, essas coisas. Mas meio que, galera, é isso a notícia, tudo que eu consegui procurar, achar sobre inside de notícia, em fontes confiáveis, obviamente. Mas é isso, galera. Mano, esse ano tá sendo bem difícil, né? Os seres humanos estão sendo muito bem atacados pelos animais, cara. Já teve lá o crocodilo, lá, o cara da Flórida foi atacar por um crocodilo no zoológico, o cara é imbecil, achou que era uma estátua. O seu Jorge aqui no Brasil, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, que foi atacado por uma onça pintada. Agora a gente tem esse leão, a leoa que atacou o cara porque o cara se jogou dentro da jaula. E mano, tem muitas outras notícias por aí também envolvendo zoológicos e ataques de animais. E é claro, assim, tem muitas notícias que acabam não repercutindo tanto como essas, mas tem muitas outras notícias. Mas então, galera, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e agora até a próxima, beleza? Aqui algumas sugestões de vídeo para você estar assistindo, mas agora, falou!